Olá, salve a todos, graça e paz. Estamos dando início hoje a mais uma aula do nosso seminário e nós iremos iniciar hoje o Evangelho de Mateus, tendo finalizado o Evangelho de Marcos e já visto um panorama geral do período intertestamentário. Desde já eu peço que você pegue a sua Bíblia comigo e nós vamos orar dando início nessa aula. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Pai, eu te agradeço por mais um dia em que nós estamos aqui. Pedimos que o Senhor abençoe cada um que está acompanhando essa aula, que a sabedoria que vem do alto possa iluminar o nosso entendimento. Saiamos, Senhor, hoje mais capazes de compreender os desejos do Teu coração, a Tua vontade revelada, e sejamos obreiros aprovados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O Evangelho de Mateus, na ordem cronológica, é o primeiro evangelho dos 4 evangelhos e o primeiro também dos evangelhos sinóticos. Entretanto, como nós estudamos a partir da visão dos autores, nos parece que Mateus seria o segundo evangelho a ser redigido, a ser compilado, tendo sido Marcos a fonte que serviu de base para a compilação de Mateus e de Lucas. Em primeiro lugar, com relação à autoria de Mateus. Desde um período muito primitivo, Mateus tem sido atribuído a Levi, o publicano, o cobrador de impostos, como autor desse evangelho. Nós temos evidências internas que nos levam a essa conclusão e evidências externas também. Com relação às evidências externas, isso é o que nós temos de menções fora da Bíblia a respeito de Mateus como autor desse evangelho. Podemos ver e recorrer mais uma vez a Papias. Papias, um bispo de Herápolis, que viveu ali por volta do século II depois de Cristo. Ele menciona Mateus como o autor desse evangelho. Na sua obra, que foi preservada por Eusébio, Exegeses das Logias do Senhor, é dito: Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres na língua hebraica, e cada um depois os traduziu como pôde. Bom, há controvérsias aqui com relação ao que Papias quis dizer com pôs em ordem os dizeres na língua hebraica, mas o fato é que nós temos o manuscrito mais antigo do Evangelho de Mateus escrito em grego. Se houve um proto-Mateus escrito em hebraico ou talvez em aramaico, não há evidências suficientes. Mas nós temos um apontamento de Papias informando que Mateus colocou em ordem os dizeres, as logias, as palavras de Jesus. Outros pais da igreja também atribuíram esse evangelho a Mateus o publicano, como Irineu e Orígenes. E é importante nós recorrermos a esses testemunhos dos pais da igreja, que nós devemos lembrar que eles estão mais próximos dos eventos do que nós. Então, a capacidade mnemônica é mais confiável a partir desses autores, ou seja, a memória deles é mais confiável do que a nossa. O título com o nome de Mateus foi adicionado a partir do ano 125, então é bem primitivo, né? Bem próximo ali do primeiro século. A partir de 125, o que coloca muito próximo dos eventos. E com relação a evidências internas, o que nós podemos olhar para dentro do próprio Evangelho? Somente esse Evangelho, ou seja, o Evangelho de Mateus, faz referência a Mateus o publicano. Provavelmente é uma expressão de gratidão, em que ele se coloca ali como um personagem a partir do seu nome, Mateus, nos Evangelhos, pela obra que Jesus realizou na sua vida, pela graça que ele alcançou, diferente dos outros evangelistas que o chamam de Levi. Por exemplo, Marcos e Lucas, em Marcos 2,14, veja comigo. Marcos 2,14.
Enquanto ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. Agora, essa mesma narrativa em Mateus 9. Veja comigo, Mateus 9, 9, 13. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria de impostos um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, seguiu. Então, Marcos fala sobre essa narrativa do homem da coletoria e o chama de Levi. E aí essa mesma narrativa em Mateus denomina o homem de Mateus. E quando nós olhamos a lista de apóstolos contida em Mateus capítulo 10, versículo 3, ora, os nomes dos apóstolos, 2, são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Então veja, Mateus é o mesmo publicano da coletoria de impostos mencionada em Marcos, só que Marcos o chama de Levi e Mateus o chama de Mateus. A conclusão lógica é que Mateus é o mesmo Levi e ele é um cobrador de impostos. É que sejam a mesma pessoa. E o fato de ele ser um cobrador de impostos se harmoniza com a construção desse evangelho, que em diversos lugares são descritas operações matemáticas, operações financeiras. A forma que ele é construído a partir de blocos estruturados em grupos matemáticos, grupos de 5, grupos de 3, grupos de 7, se harmonizam com o perfil desse autor. Lugar de origem, de onde foi escrito o Evangelho. Atualmente, muitos estudiosos acreditam que Mateus foi escrito a partir de Antioquia da Síria. Algumas razões. Primeiro seria que a primeira menção desse Evangelho extra-bíblia foi feita por Inácio de Antioquia. Ele era bispo na cidade de Antioquia nos primeiros anos do século II. E havia uma fortíssima comunidade judaica na região. Como o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus, vamos ver isso, o destinatário, é provável que Antioquia da Síria seja um forte candidato para ser o lugar de origem. A data. Hendrickson e outros autores vão defender que o texto não pode ter sido escrito antes do ano 70, porque o templo ainda estava de pé. Por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 2, veja comigo. Mas Jesus lhes disse: vede todas essas coisas, na verdade vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre outra que não seja derrubada. Está se referindo ao templo. No momento que Jesus fala isso, o templo ainda estava de pé. Se o evangelho ele foi escrito no período não muito tardio com relação ao que Jesus fala aqui, significa que o templo estava de pé. Dificilmente, o templo tendo sido destruído, o autor não teria recorrido a essa profecia de Jesus para dizer: conforme ele disse em outro momento, em que o templo não ficaria de pé, ele foi destruído. Só que ele não menciona isso. Então, provavelmente, o templo ainda estava de pé quando o evangelho foi escrito. Ou talvez, no próprio texto, o autor teria mencionado que o templo foi destruído e Jesus profetizou. Ele só fala da profecia, entendeu? Entretanto, não pode ter sido muito antigo. Ele precisa ter sido suficientemente tardio para depender textualmente de Marcos. Tem que ter sido antes de 70, porque o templo estava de pé, mas tem que ter sido depois da década de 50, porque Marcos foi escrito na década de 50, de acordo com a maioria dos autores. E como ele depende de Marcos, estão colocando ali por volta de 65, 70 a autoria de Mateus. Bom, quem são os destinatários dessa obra? Há fortes evidências que Mateus escreveu seu evangelho para um público judaico. Nós vamos ver que o evangelho de Mateus ele tem todo um tom judaico. Você vê pela própria construção do evangelho.
O Evangelho de Mateus, ele mostra Jesus como um profeta semelhante a Moisés, como o Filho de Deus, mas como um profeta semelhante a Moisés, que fora profetizado pelo próprio Moisés no contexto do Pentateuco, em que ele diz que Deus suscitaria um profeta semelhante a ele. Em Atos, no capítulo 2, se não me falha a memória, Pedro aponta Jesus como esse profeta semelhante a Moisés. E o Evangelho de Mateus está mostrando que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então ele tem um tom extremamente judaico. Pense no percurso, por exemplo, da nação de Israel na sua saída do Egito. Ela sai do Egito, ela passa pelo deserto, do deserto ela vai para o Mar Vermelho e termina em um monte, Monte Sinai. Sai do Egito como escrava, passa pelo deserto na peregrinação inicial, está diante do Mar Vermelho durante a travessia e inicia ali o recebimento da lei no Monte Sinai. O momento inicial da nação de Israel é esse. O momento inicial também do ministério de Jesus é esse. Jesus ele sai do Egito, fugido, sai do Egito. Quando ele retorna do Egito, depois de ter se escondido ali com a sua família para se proteger de Herodes, sai do Egito, ele vai para as águas, depois ele vai para o deserto e inicia o seu ministério em um monte. Então veja, o mesmo percurso da nação de Israel, eu só troquei a ordem aqui, né? Israel saiu do Egito, foi para o Mar Vermelho, nas águas, depois foi para o deserto, na peregrinação, então recebeu a lei no monte, Monte Sinai. Jesus saiu do Egito, passou pelas águas do batismo, foi para o deserto na tentação e então foi para o monte pregar a mensagem do reino de Deus. Ele vai entregar agora uma lei do Evangelho, se é que podemos chamar assim, no Sermão do Monte. Então, Mateus tem um tom extremamente judaico. Algumas razões: grande ênfase no cumprimento das profecias do Antigo Testamento, apresentando Jesus como Messias. Nós falamos aqui. A genealogia de Mateus recua até Abraão, que é pai dos judeus. Você vê, por exemplo, a genealogia de Marcos, ela recua de Jesus até Adão, porque Lucas é um gentio, está escrevendo para um público gentílico, e a mensagem de Lucas é que Jesus é o Salvador do mundo, ele é o Pai de todos. Então recua até Adão, que é o pai da humanidade. No Evangelho de Mateus, a genealogia recua até Abraão, que Abraão é o pai dos judeus. Chega em Abraão e para. A substituição do nome Deus, no termo Reino de Deus, Basileia tou Theou, por Reino dos Céus, Basileia tou Urano. Por quê? Como o Evangelho está sendo escrito para os judeus e há um grande receio de descumprir o mandamento mosaico do temor ao nome de Deus, de não usar o nome de Deus em vão, o mandamento levítico, né? O mandamento que é dado também no livro de Êxodo, no Decálogo. Então, Mateus substitui o termo reino de Deus, e onde está Deus, ele substitui por reino dos céus. Você vê, por exemplo, fazendo comparações em textos que Mateus menciona reino de Deus, veja o mesmo texto em Marcos e em Lucas, você vai ver reino dos céus. Alusões a diversos costumes judaicos sem qualquer explicação. Por exemplo, quando Marcos ele vai aludir a uma festa ou um termo judaico que não é comum ao seu público, porque ele está escrevendo para romanos, ele dá uma explicação. Veja, por exemplo, Marcos capítulo 3, versículo 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tião. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, que significa filhos do trovão. Então ele explica, Boanerges significa filho do trovão. Um judeu não precisaria de explicação, ele compreenderia isso. E Mateus, sempre que alude a costumes judaicos, ele não se preocupa em explicar. Para que explicar algo para alguém que é nativo daquele povo? Uma evidência de que o Evangelho está sendo escrito para o próprio povo. A estrutura do livro.
A maioria dos estudiosos vai concordar que Mateus se divide em 5 grandes partes, ou 5 grandes discursos, que servem como uma coluna vertebral do Evangelho, e a partir desses 5 grandes discursos, as estruturas se ramificam. Você vai perceber a marcação desses 5 grandes discursos, o início e o fim, a partir da seguinte fórmula. E aconteceu quando Jesus tinha terminado de dizer essas coisas que aparece essa fórmula, ou você está abrindo um novo discurso ou está finalizando um novo discurso. São 5 discursos que dividem o Evangelho, e as outras narrativas perpendiculares, elas se ramificam a partir dessa coluna vertebral. 5 discursos seriam o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Veja, por exemplo, 7:28. Sete. 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram de sua doutrina. Segundo discurso é o discurso da missão. O Sermão da Montanha é o maior ensino de Jesus, considerado assim no Evangelho de Mateus, que ele vai compilar diversas orientações com relação à vida no reino de Deus, com relação à moral do coração, com relação a esmolas, com relação à oração, com relação à ansiedade pela vida, todo tipo de orientação que é dada aqui no discurso da montanha, as bem-aventuranças, E o segundo discurso é o discurso da missão, é quando Jesus envia os 12, depois de tê-los escolhido como apóstolos, e os envia nas cidadelas ao redor da Galileia para pregar o evangelho do reino de Deus, dando autoridade. É a missão dos 12. O discurso da missão é o discurso anterior ao envio deles. Ele é marcado 9:35 a 10:42. Veja, por exemplo, 11:1. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar as instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu para ali para ensinar e pregar a cidade deles. E aconteceu que, tendo Jesus terminado, é sempre marcado por essa marcação, essa fórmula, característica de Mateus. As regras comunitárias, 19:1. Aconteceu que, tendo Jesus terminado estas palavras, partiu para a Galileia. E o sermão escatológico, que é o sermão das últimas coisas, Jesus falando a respeito da sua vinda e dando orientações sobre a vigilância. 26:1. E aconteceu que, quando Jesus concluiu essas palavras. Então, uma estrutura quíntupla e uma estrutura intencionalmente judaica. Ora, o que pensamos relacionado ao número 5 quando olhamos para a cultura judaica e para a literatura bíblica e hebraica? O Pentateuco, são 5 livros. Então, Jesus, ele percorre o mesmo caminho que Israel. Jesus, ele divide Mateus divide o ministério de Jesus em 5 grandes partes, apontando para o Pentateuco. Jesus é um profeta semelhante a Moisés. Isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Em Mateus, Jesus é o Messias. Isso precisa ficar claro. Em Mateus, Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. E se ele é o Messias, significa que o reino de Deus chegou. Qual é a ênfase do Antigo Testamento? A vinda do dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor, em outras palavras, é o reino de Deus. Então não há esse termo reino de Deus no Antigo Testamento. Há a profecia acerca do dia do Senhor, um dia que traria bênção para a nação de Israel, libertação dos seus inimigos e juízo aos ímpios. E esse momento seria marcado pela vinda do reino de Deus, o domínio de Deus sobre toda a terra, a restauração de todas as coisas, um novo céu, numa nova terra. O leão, ele brincaria junto com o cordeiro, para usar um cenário de Isaías.
e seria marcado pelo governo de cetro de ferro do ungido do Senhor, o rebento da casa de Davi. Não ficará sem descendente o teu trono. Eis que suscito um rebento do tronco de Jessé, parafraseando basicamente ali as profecias de Jeremias, de Isaías, sempre relacionadas a um descendente de Davi, que governaria com cetro de ferro as nações. E ele é o Messias. Ele viria de Belém, viria sentado num jumentinho. Tudo isso está sendo apresentado em Mateus para mostrar Jesus como esse cumprimento, como esse Messias. Temáticas principais. Jesus é o Rei Messias, como eu falei, prometido no Antigo Testamento. Como nenhum outro, o Evangelho de Mateus preocupa-se em apresentar Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele cita 19 vezes profecias do AT, capazes de comprovar a messianidade do Senhor, de modo a aparecer em diversas passagens a expressão, para que se cumprisse o que foi dito por. Veja, por exemplo, 2,15. E lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: do Egito chamei o meu filho. Uma profecia veterotestamentária e aqui atestada por Mateus. Versículo 23. E ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. 4,14. Para que se pudesse cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. E outros textos. E Jesus se apresenta como aquele que veio cumprir essas promessas. Não só os profetas, o evangelista diz que isso se aconteceu para que se cumprisse, mas o próprio Jesus usa em suas palavras essa atribuição. Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Na verdade, anterior. 17. Não penses que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Esse termo lei e os profetas é o que? O Antigo Testamento, porque a lei é o Pentateuco, profetas é o restante da Bíblia hebraica. Então Jesus está dizendo que ele veio cumprir o Antigo Testamento como um todo. Temáticas principais: Jesus é o Rei Messias, ainda prometido no Antigo Testamento. Há muitos agrupamentos de 3 e 7, que são números sagrados para os judeus. A genealogia de Jesus é dividida em 3 partes. O Sermão do Monte são 3 exemplos de conduta reta, 3 proibições, 3 mandamentos, 3 parábolas, 3 indagações, 3 orações e 3 negações. 7 parábolas e 7 ais contra os escribas e fariseus. A construção mateana é uma construção essencialmente judaica. E por fim, Jesus é apresentado como o maior e novo Moisés. Todas essas temáticas estão interligadas. Jesus é Messias, Jesus é o maior e novo Moisés, Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. São temas correlatos de Mateus, unidos à chegada do reino de Deus. O Evangelho de Mateus é estruturado em 5 discursos, como já falei, fazendo uma alusão a Pentateuco. Como Moisés, Jesus passou 40 anos no deserto, 40 dias, enquanto Moisés passou 40 anos. Houveram 3 tentações a respeito de Jesus. Tentação para que ele tornasse pedra em pão, para que ele se lançasse do pináculo do templo e os anjos o guardassem, e para que ele se prostrasse a Satanás e assim ele receberia os reinos da terra.
e há quem compare com 3 tentações no deserto também de Israel. Mara, codornizes e a fome, né? Como Moisés, Jesus transfigurou-se diante dos seus discípulos. Como Moisés, Jesus foi perseguido durante a infância por um rei tirano. Como Moisés, Jesus pregou sua lei em uma montanha. Desse modo, os eventos da vida de Jesus, eles ocorrem de forma que demonstram ser ele um profeta semelhante à vida de Moisés. Isso não é construído por Mateus, isso é visto por Mateus, e Mateus organiza o seu evangelho para dizer que Jesus é o profeta prometido por Moisés, semelhante a ele, mas maior do que ele. Só que onde Moisés e Adão falharam, Jesus foi vitorioso. Amém? Finalizamos aqui o Evangelho de Mateus. Seguimos na próxima aula com o Evangelho de Lucas. Um abraço, até mais.